E pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Todo mundo me ouve? Todo mundo me escuta, né? Então vamos começar nossa aula aqui de farmacognosia. O pessoal vai chegando aí aos poucos. Nossa aula teve alteração de horário, né? Na verdade, nossa aula, teoricamente, ela voltaria para as 18h55, ela iniciaria no horário da primeira aula, porque a partir dessa semana nós teremos 2 aulas seguidas, né? Devido àquela alteração de calendário, de retorno às aulas práticas presenciais, né? Então nós acabamos tendo que adiar isso para o mês de outubro, devido ao problema de transporte aí. Imagino que vocês participaram dessas discussões. Infelizmente não foi possível o retorno nesse momento, né? A faculdade estava até preparando, ansiosa para esse retorno, mas me parece que a questão do transporte foi um grande dificultador para que isso acontecesse agora, né? Então, nossas aulas continuam às quartas-feiras, mas às de 19h50, né? 2 aulas seguidas de 19h50 às 21h30, né? Até às 9h30 da noite. Nós vamos dar continuidade, então, à nossa disciplina de farmacognosia. Vou compartilhar com vocês aqui um slide. Hoje nós temos matéria nova, né? Disciplina nova. Na segunda-feira foi disponibilizado para vocês um novo conteúdo, né? Não sei se todos já tiveram tempo de dar uma estudadinha nisso lá, mas vamos entrar em uma unidade nova, né? Foi disponibilizado para vocês no Saga, a terceira unidade da disciplina de farmacognosia. Todo mundo consegue me acompanhar? Foi disponibilizado aí para vocês? Compartilhou o slide? Sim? Então vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar de açúcares de importância farmacognóstica. Farmacopeia brasileira, as farmacopeias em geral, né? Mas vou falar da farmacopeia brasileira, que é a nossa referência maior. Ela traz aí diversos açúcares de utilização, principalmente na farmacotécnica, né? Que entra na composição aí de muitos medicamentos, né? Nós vamos ver que esses açúcares polissacarídeos, né? Vocês já estudaram isso aí em bioquímica, em química orgânica, os açúcares são polissacarídeos. E normalmente não são utilizados como princípio ativo, é o que vocês vão ver. Esses polissacarídeos, eles entram na composição de diversos medicamentos, muitas vezes como excipientes. Né? Vamos ver que tem algumas exceções, vamos estudar aqui, mas açúcares de importância farmacognóstica, a maior participação na produção de medicamentos se deve à sua utilização como excipiente. Então, o que nós temos aí como polissacarídeos de importância farmacêutica? Temos sacarose, que é retirada aí da cana de açúcar. Temos a frutose, retirada aí de diversas frutas, né? Temos a lactose, que é o açúcar do leite. E temos o amido, né? Que é retirado aí da mandioca, da batata. E diversas outras que a gente vai ver aqui. Algumas vocês provavelmente não conhecem. E algumas foram trazidas para o Brasil com os portugueses. Então consta aí na primeira farmacopeia brasileira, lá de 1929, mas não é um produto tipicamente brasileiro, né? É um produto exótico, né? São açúcares exóticos que vieram com a farmacotécnica portuguesa e que muitas das vezes também é proveniente da farmacotécnica, desculpa, oriental, da China, da Índia, algumas até vendidas aí com título de especiaria, né? Então vamos lá. Bom, os açúcares, né, todos vocês sabem, são carboidratos, são polissacarídeos, né?
polihidroxialdeídos, os que a gente chama aí de ósis, ou polihidroxicetonas, que a gente chama aí de uloses. Então, nós temos essas substâncias formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, nós temos o carbono hidratado, por isso que são chamados de carboidratos, né? Então, o número de carbonos presente nessa molécula é o número de hidratos, o número de moléculas de água presente. Então, a glicose, por exemplo, o N é igual a 6, seria C6H2O6, que é C6H12O6. Então, essa é a unidade monomérica de um carboidrato, um monossacarídeo, né? E repetidas vezes, eles vão nos proporcionar aí as substâncias que nós chamamos de polissacarídeos, né? Os polissacarídeos, como nós sabemos aí, são formados pela reunião de monossacarídeos. Monossacarídeos em comum ou monossacarídeos diferentes, né? Isso a gente vai ver aí. Ok? Substâncias são liberadas por hidrólise. Ok? Então, aqui tem dois exemplos clássicos. Primeiro, a beterraba. Vocês já devem ter estudado isso aí também, principalmente em história, né? Que o açúcar anteriormente utilizado no Brasil e no mundo aí, né, era o açúcar retirado da beterraba, e aqui na América, depois da descoberta da cana-de-açúcar, descobriu-se um açúcar mais doce, mais límpido, né? A açúcar de beterraba, além de ser menos doce, pelas características aí de produção, de extração desse açúcar, ele também não tem uma coloração tão idealizada, né? Como a gente consegue fazer aí com a cana-de-açúcar. Outra questão é o rendimento. A beterraba é mais cara, é mais difícil do processo, né? Um processo em si que gera um açúcar um pouco mais caro do que a cana-de-açúcar. No Brasil hoje aí nós temos uma larga produção de cana-de-açúcar, não só para açúcar, mas para combustível, né? Para o álcool combustível, ok? Como que funciona o processo, então, para a extração do açúcar? Aqui, o exemplo da sacarose, nós temos a cana-de-açúcar, depois de lavado e extraído o caldo, é feito um pré-tratamento com sulfitação e caleagem, decantação e filtração, evapora-se o líquido, procede-se à cristalização, centrifugação e secagem. Aí nós temos o açúcar. Mas aí esse açúcar ainda não é aquele açúcar clarinho, né? Nós temos ainda o processo de clareamento para que o açúcar tenha essa coloração transparente aí que a gente tem, né? E não o açúcar mascavo aí da cor da rapadura, como era extraído e utilizado anteriormente, né? Historicamente aí a gente sabe, né? Que antes da descoberta do processo de clareamento, que é um dos grandes problemas da produção do açúcar de cana, né? Porque gera muito rejeito. Então, a produção de cana-de-açúcar, de uma maneira geral, é uma cultura de degradação do meio ambiente, né? Primeiro pelas vastas áreas de plantio de cana-de-açúcar e pelas técnicas que ainda são utilizadas, né? De agrotóxicos, de queimada e do processo em si gerar uma grande quantidade de rejeitos, né? Da indústria açucareira e de combustível, né? De álcool combustível também, do etanol. Aqui nós temos exemplos de estruturas moleculares dos açúcares. Aqui nós temos a alfa-D-glucose, que é uma aldose, e aqui nós temos a alfa-D-frutose. Alfa-dextroglucose, alfa-dextrofrutose. A glucopiranose e a frutofuranose. Uma das características fundamentais dos açúcares que vocês estudam aí em biologia, como bioquímica, por exemplo, que é essa conformação, né? Essa alteração de
óptica de alfa e beta, de açúcares alfa e de açúcares beta, com conformações, rotações diferentes, né? Tridimensional, gera uma situação muito interessante para a gente, de interesse, né? Que é a absorção ou não pelo trato gastrointestinal, por exemplo, né? Nós temos aí a glicose, se ela for alfa ou se ela for beta, ela de uma forma é absorvida e de outra ela não é absorvida. É por isso que nós temos aí, por exemplo, o amido, pensando no pão, né? Então, o pão, ele sofre a reação de Maillard da casca, que fica escurecida e com uma textura, né? Uma crocância diferente ali, que não tem a mesma absorção gastrointestinal de açúcares que tem o miolo do pão, por exemplo. Essa reação de Maillard, de escurecimento, ela inverte o açúcar passa a não ser absorvido. Por isso que a mesma quantidade de pão e a mesma quantidade de torrada geram absorções diferentes de açúcar. Então, a pergunta que às vezes se faz, né? Por que que o pão engorda e se eu picar o pão e colocar no forno e transformar ele em torrada, ele deixa de engordar? Não é que deixa, né? Na verdade, é que diminui a absorção dos açúcares justamente por proporcionar essa rotação, vamos dizer assim, né, de quiralidade de centro óptico ali. E isso vai reduzir a absorção, impedir a absorção intestinal, ok? Você coloca o pão no forno, a única coisa que ele vai perder é água, né? Não vai perder glicose, sacarose ali em si, não vai perder açúcares, carboidratos. Mas essa alteração faz com que ele deixe de ser absorvido, ok? Por que aqui é aldose e aqui é cetose? Aqui vocês vão ver, ó, o grupamento cetona, né? Não é isso mesmo? Um oxigênio entre dois carbonos ligados, né? E aí o aldeído é C com H, não é isso mesmo? Então, nós temos aí as alterações, olha aqui, ó. Estão vendo aqui uma dupla OH no final da molécula, né? Que caracteriza um aldeído. E temos aqui na molécula aberta é mais fácil de explicar, né? E aqui um dupla O entre dois carbonos, né? Indicando, olha só, uma cetona, um grupo cetona, ok? Beleza? Entenderam? Importância para o vegetal. Então, para a bioquímica do vegetal que produz, né, esses açúcares, esses carboidratos, esses polissacarídeos são precursores obrigatórios de todos os demais metabólitos. Pode ser fonte direta de energia para crescimento e metabolismo, ou pode ser também reserva energética, como os amidos, que são aí concentrados aí em raízes, em frutos, né? Principalmente em raízes nos rizomos, né? Como tubérculos aí, batata, mandioca. Elementos de sustentação, a celulose também é um polissacarídeo. Então, nós vamos ver que nós temos os polissacarídeos que estão incluídos na constituição e temos aqueles que estão constituídos no metabolismo energético. Então, o amido, por exemplo, é um carboidrato de energético, né, de função energética. E temos aí a celulose, que é um carboidrato de função estrutural. Tanto que nós não conseguimos absorver, né, degradar aí, absorver a celulose pelo intestino, né? Nem os animais aí que se alimentam de vegetais, né, os herbívoros, como gado, eles também não absorvem por si só, né? Eles possuem micro-organismos ali no intestino que vão fazer essa degradação, essa quebra e permitir, né, que se quebre a celulose, se hidrolise a celulose em monômeros para ser absorvidos. Então, se o ser humano tivesse também essa mesma simbiose com esse micro-organismo aí no intestino, nós teríamos a capacidade de absorver também a celulose. Pensem que os herbívoros chegam a pesos enormes, né? Pensa aí um elefante, o gado,
se alimentando somente de grama, né, de mato, de folhagem. Então é muito energético a partir do momento que você consegue degradar e absorver os monômeros, né? O que não é o nosso caso, né? No nosso caso, nós não digerimos isso, celulose, não absorvemos, né? Então nós excretamos isso aí pelas fezes e a gente chama de fibra, né? Na nutrição aí a gente chama de fibra, né? Não é absorvido. Entra na conformação das fezes ali direto, passa direto pelo intestino, né? E também são constituintes de diversos metabólitos, como os ácidos nucleicos, glicosídeos, beleza? São gerados aí pela reação de fotossíntese, né? Todo mundo sabe. Carbono, que vem aí do gás carbônico mais água, com energia solar, se transforma em glicose e oxigênio. Então, nós temos matéria inorgânica, através da fotossíntese, né, da energia do sol, se transformando em matéria orgânica, gás carbônico e água, em glicose e oxigênio. Né? Dessa maneira, né? Energia da luminosa aí, liberação de oxigênio e glicose, com consumo de gás carbônico e água. Classificação, né? Como nós vimos aí, as OSEs, que são os açúcares simples, são os monossacarídeos D-glucose, D-frutose, D-sorbitol, D-manitol. E os osídeos são estruturas já combinadas, formados por vários monossacarídeos, pela união de monossacarídeos diferentes, através de ligação glicosídicas, né? Então, eles podem sofrer hidrólise nos seus constituintes. Por exemplo, temos holosídeos homogêneos, como a glucana é formado por amilose e celulose, frutana e inulina. Os heterogêneos são substâncias poliurônicas, como gomas, mucilagens, pectinas, são essas que são as mais utilizadas aí. Como eu disse, como componentes de formulação farmacêutica, né? Nós temos diversas utilizações aí. E os heterosídeos glicosídeos aí, como a gente vai ver, nós temos heterosídeos cardiotônicos, que são produzidos aí por uma espécie chamada digitalis lanata, né? Como a digoxina, digitoxigenina, digitoxina, que são heterosídeos com ação sobre o músculo cardíaco. Esses são utilizados como princípio ativo, como medicamento mesmo, fármaco, né? Mas são estudados lá em glicosídeos cardiotônicos, tá? Não são estudados aqui nesse momento da disciplina, não. Temos aí o mel, é uma substância açucarada. O mel não é um açúcar em si, né? Somente. Temos diversas substâncias que estão dissolvidas ali, presentes no mel, depositada aí pela diversas espécies, subespécies de abelha, né, da Apis mellifera, e nas células, no favo ali, que são, né, formados por um tipo de cera. Então, nós temos uma vasta utilização na nossa prática farmacêutica para essa cera, para o mel, para o própolis, para a geleia real, como a gente vai ver aí. É uma parte da farmacognosia que nós chamamos de opoterapia, né? Produtos produzidos por animais, não plantas, né? Não é fitoterapia, é opoterapia, e essa parte de abelhas em si, como tem toxina utilizada como anti-inflamatório, o mel, o própolis, geleia real, a cera. Temos um termo específico que é chamado de apiterapia, né? Somente para designar esses subprodutos das abelhas, das colmeias. Então, o mel é um produto proveniente do néctar de flores, né? Então, a abelha coleta esse néctar, composto principalmente por água e açúcares das flores,
e pelas abelhas operárias coletoras. Então, a gente brinca que o mel é o vômito de abelha, né? Sofre a ação de enzimas, né, produzidas pelas abelhas, que são chamadas de invertases, glucooxidases, catalases, diastases, que vão acabar transformando o mel numa substância açucarada, mas com um pouco menos de poder calórico do que a sacarose propriamente dita, isolada, né? Eles retornam à colmeia e depositam esse produto para as outras operárias que são chamadas de receptoras, né? Através do vômito mesmo, né? Do material aí nos alvéolos da colmeia. Perde água, a água que está presente lá no início ela é perdida, até mais ou menos 20% de água, tornando o mel um produto mais viscoso, né? Porque aí você perde água e acaba concentrando os açúcares, né? O que torna o mel um produto com a viscosidade que a gente conhece. E aí os alvéolos são fechados com cera, né? É a maturação desse néctar desidratado aí, com uma certa evaporação de água. Ele acontece depois de um período em que existe aí a perda de água e a ação dessas enzimas invertases, glucooxidase, diastase e catalase. E aí nós vamos ter o açúcar invertido, ácido glucônico e outras substâncias que vão estar presentes aí no mel, além da sacarose, né? Somente. Então nós temos, através da invertase, né, que tá da sacarose que vem lá do néctar, a invertase vai transformar em açúcar invertido, que aí vai se transformar em glucose, frutose e sacarose residual, ok? E aí com a ação da glucose oxidase em ácido glucônico e água oxigenada, ok? Essa água oxigenada ela acaba sendo degradada também, porque nós temos aqui a catalase, ó, tá vendo? A catalase é a mesma enzima que nós temos nos peroxissomos, nas células, na organela citoplasmática, né? Que serve para degradar a água oxigenada produzida pelo metabolismo humano, que é tóxico às células, né? Gera radicais livres aí e acaba prejudicando, né? As células. E aí nós temos a catalase, que tem também aqui, também está presente, é uma das enzimas presentes aqui. Então existe aí o conhecimento de que o mel é um antioxidante, né? Justamente por esse motivo, porque existe essa enzima catalase ali, tem ação antioxidante. Depois o mel é escoado, centrifugado e prensado, né? Nós temos esses decantadores, centrífugas, homogeneizadores aqui. A centrífuga tira o mel dos alvéolos, depois ele é decantado, né? Não sei se vocês já viram um apiário aí como funciona. E nós não temos também um único tipo de mel, né? Depende da florada. A florada é o tipo de cultura, de que seja plantada, né, pelo homem ou que seja natural, né, que seja aí selvagem. Então nós temos o mel silvestre, que a abelha está no ambiente aí natural, sem muita alteração e coleta aí das flores que ela encontra. E temos aí apiários que são criados, né, dentro de certas plantações específicas de flor e de fruta para que tenha o sabor específico, né? Nós temos, por exemplo, mel de laranjeira, o mel silvestre aí de uma planta brasileira chamada açapeixe do Reno, não sei se vocês conhecem também, que é um mel que tem muito valor comercial, né? Mel de eucalipto, e mel de florada silvestre, que é aquele que você não sabe identificar o que é. Depende de onde as abelhas encontraram o néctar, né? Então, esses tipos de mel em que se consegue identificar especificamente de onde a abelha retirou o néctar, eles têm um valor comercial um pouco mais elevado, porque o mel é tido de uma qualidade, né, mais superior, ok? Vou passar aqui para vocês.
Vocês já tiveram tempo de dar uma olhada nessa disciplina, pessoal, no Saga? Ou ainda não? Foi liberado para vocês na segunda-feira, né? Dessa semana. É uma nova unidade do Saga, unidade 3 de vocês. A unidade é liberada a cada 15 dias, né? Então, vocês têm aí a possibilidade de estudar isso durante 2 semanas, né? Se são só 8 unidades. Diferente das outras disciplinas aí que vocês estão tendo, de outras, né? Que são 16 unidades. Então, nós temos a quantidade menor de conteúdo, unidades liberadas a cada 15 dias, dá mais tempo para vocês estudarem e também reservamos aí uma carga horária para as aulas práticas, né? Como eu disse, né, para vocês aí em outras aulas, as aulas práticas de farmacognosia são muito interessantes, né? Extração, óleos essenciais, né, produção aí de produtos de interesse farmacêutico, extração, purificação, bastante prático e bastante útil aí para quem, né, gosta de produtos naturais, principalmente, né? Então, característica do mel é uma substância espessa, né, viscosa, xaroposa, líquida quando recente, passando a granulosa ou cristalizada em temperaturas aí invernais, né, durante períodos de frio. É comum que o mel se cristalize, não é perda de qualidade. Algumas pessoas acham que a cristalização do mel evidencia uma perda de estabilidade, o que é microbiológico ou físico-químico, que não é verdade. Então, o mel puro, ele tende mesmo a se cristalizar. Então, se vocês encontram um mel aí que não cristaliza, é o contrário do que muitas pessoas imaginam, né? Tá? O mel que não cristaliza, ele pode ter a adição de substâncias que são agentes suspensores, que vão tornar o mel sempre líquido, né? Então, pode parecer que seja um produto mais puro, mas não é a realidade, é justamente o inverso. Tem um teste que a gente faz na aula prática, que é a identificação de adulterantes no mel. Então, a gente, né, seleciona várias amostras de mel aí, comercial, vendido no comércio, ou que os alunos levam, né? E aí a gente identifica o que tem e o que não tem. No caso aí, seriam impurezas, seriam até mesmo adulterantes, né? Então, o mel de adulteração vendido no comércio, ok? Apresenta cor, odor e sabor variável, como eu disse, justamente dependente, né, altamente dependente da florada, de onde esse mel é extraído, né, de onde a abelha extrai o néctar que vai dar origem a esse mel, ok? Composição, então, é variável, né, pessoal, mas uma média, assim, uma estimativa do que vocês podem esperar num controle de qualidade de um mel. 15 a 21% de água, a legislação brasileira permite 20%. A quantidade de água vai influenciar na viscosidade, lógico, né? Quanto mais água, menos viscoso. Peso específico, maturidade, cristalização, lógico também. Quanto mais água, maior a solubilidade, né? Possibilidade de solubilidade. Sabor, né? O mel vai ficar com sabor menos acentuado devido à maior quantidade de água. E a conservação, porque quanto maior a quantidade de água, maior a possibilidade de perda de estabilidade microbiológica, ou seja, de crescimento de micro-organismos. Nós sabemos que o mel tem, por si só, conservantes naturais, mas uma grande quantidade de água vai diluir essas substâncias a um nível de não conseguir conter o crescimento, né? O mel dura muito tempo com os seus próprios conservantes naturais e também pela questão que nós temos aí da osmolaridade, né? Da concentração osmótica do mel, que é, né? Se não fossem essas substâncias que as abelhas produzem como conservante,
a colmeia seria atacada principalmente por fungos e bactérias, principalmente por fungos, né? Uma perda de estabilidade no mel, você observa o crescimento de fungo, ele mofa. E a palatabilidade, quanto maior a quantidade de água presente ali naquele mel, menos palatável, menos saboroso ele é, né? Você dilui ali. Açúcares, temos aí açúcar invertido, glucose, frutose, 80%, sacarose, maltose, 10% e outros. Enzimas, que é a invertase, que é a alfa-glucosidase, glucose oxidase, diastases alfa-beta, amilases, catalases, fosfatases e diversas outras enzimas aí. E temos traços de proteína, de aminoácido, de substâncias voláteis, de minerais e ácidos orgânicos. Essas substâncias voláteis, pessoal, são provenientes das flores. São óleos essenciais que acabam vindo junto com o néctar. Então, o mel de laranjeira, de flor de laranjeira, ele tem um saborzinho cítrico. Por quê? Porque tem ácido cítrico, né, e outros ácidos e óleos voláteis que são extraídos, coletados, uma palavra melhor, né, pelas abelhas junto com o néctar, ok? Que seria água e açúcares, né? Ações farmacológicas comprovadas, né? Eu vou dizer aqui daquilo que tem comprovação científica, porque, como a gente sabe, sempre que a gente fala de produtos vegetais, produtos animais, fitoterápicos, nós temos uma grande especulação, principalmente comercial, para utilizações não comprovadas, sem comprovação científica. Então, é um alimento altamente energético, óbvio, né? Tem grandes concentrações de açúcares. Atividade antisséptica e antimicrobiana, como eu disse para vocês, existe a presença de substâncias que são antioxidantes e que são antimicrobianos produzidos pelas abelhas com capacidade bactericida e fungicida, né, antibacteriana e fungicida, que vão manter a colmeia livre. Imagine só, água e açúcar em grande concentração, como tem no mel. Se a gente não tivesse ali uma quantidade razoável, relevante de substâncias conservantes, eu digo em termos de estabilidade microbiológica, haveria o crescimento, né? Propagação de fungos e bactérias. Seria um meio de cultura muito propício para o crescimento, né? Cicatrizante, promotor de epitelização de extremidades e de feridas. Alguns lugares, algumas culturas utilizam mel como cicatrizante, promotor de epitelização em queimaduras, em feridas. Então, nós temos a cultura de tratamento de feridas com mel. Não é uma prática muito comum na nossa medicina, né? Mas vários povos fazem isso aí. Nós temos mel no mundo inteiro, né? Então tem diversos tipos de abelhas. Abelhas são disseminadas no planeta inteiro. E aí algumas culturas utilizam o mel com essa finalidade. E outros, como antianêmico, emoliente, né? Principalmente aí como agente nutritivo da pele, né, como hidratante da pele, digestivo e laxativo, e diurético, né, laxativo por causa da alta concentração de açúcar, né, então em grande quantidade ele acaba deslocando o equilíbrio osmótico ali, você vai ter uma diarreia, né, fácil de entender. Outros produtos da abelha: própolis, substância resinosa elaborada pelas abelhas pela mistura de cera, pólen e resinas vegetais. O própolis, utilizado aí para fechar frestas, entrada do ninho, tem um alto poder antibiótico, fungicida e bactericida. Então, além de ser um poderoso antioxidântico, é um poderoso antibiótico natural. Então, nós temos aí composições diversas com própolis, né? Xaropes, spray, junto com o próprio mel. Somente a gotinha, que é aquele extrato hidroalcoólico, né? Para se tomar aí com água, concentrado, né? Não é muito saboroso, né? O própolis não tem o sabor característico do mel, mas é muito utilizado, né? O Brasil mesmo tem um consumo alto de própolis.
E entra em composição aí de xaropes, né? Por ser um antibiótico natural também. A cera, produzida pelas glândulas seríferas das abelhas, utilizado para a construção dos favos e fechamento dos alvéolos. Então, não tem uma função, poder nutritivo, né? Então acaba sendo utilizado aí na indústria de cosmético, medicamentos e velas como excipiente, né? Não como princípio ativo, né? Geleia real, é retirada em uma quantidade menor, né? É uma substância branco-leitosa, como vocês estão vendo aí na figura, muito viscosa, muito mais viscosa e muito ácida, né? Tem um pH baixo aí produzido por glândulas nas abelhas, mas usado como alimento de larvas e da rainha somente. Então é considerado um alimento concentrado, utilizado pela indústria de cosméticos e de medicamentos, né? Existem várias utilizações também aí na prática farmacêutica. Ok? Dúvida até aqui? Essa é a nossa primeira parte aí. Não? Tá tranquilo? Tudo em ordem? Estão me escutando, pessoal? Sim? Olha só. Então vamos separadamente aqui estudar algumas das outras funções e dos outros polissacarídeos que estão presentes aí na nossa prática principalmente de tecnologia farmacêutica, né? E de farmacotécnica. Amido é a principal substância de reserva dos vegetais, fonte energética indispensável para a alimentação de homens e de animais, né? Como batata, mandioca, presente em sementes, né? Como trigo, arroz, e também presente em tubérculos, como batata e mandioca. Presente em todos os órgãos dos vegetais, mas principalmente em grãos de cereais, como aveia, trigo, milho, arroz, centeios, sementes de leguminosas, né, como feijão, ervilha, grão de bico, lentilha, e algumas outras aí também, como castanhas. Os trigos foram responsáveis pelo sucesso do ser humano em ocupar os ambientes, né? Na ocupação do planeta como um todo, né? A agricultura e principalmente a agricultura de grãos, né? Órgãos subterrâneos, e aí quando é subterrâneo a gente chama de fécula, né? Batata, mandioca, inhame, é o amido subterrâneo. E em alguns frutos, como banana, tem frutos aí que tem altos teores de carboidratos, né? Não são frutas muito indicadas para dietas com restrições de caloria, né? Composição do amido é um polissacarídeo homogêneo, composto por D-glucose, que é a glucosana, possui duas frações, né, 20% de amilose e 80% de amilopectina. Observem aqui que eu tenho monômeros de glucose em ligação alfa-1,4, estão vendo aqui? Alfa-1 com alfa-4, ok? Ele está invertido, né? 1, 2, 3, 4, né? Então, os açúcares se ligam, né, os monossacarídeos, monômeros, no alfa-1,4. É uma maneira de identificação e absorção de iodo, tem a reação do amido com iodo, é uma técnica muito comum também, que a gente faz nas aulas práticas. Uma maneira simples de identificação de iodo, a reação de iodo com amido, que gera uma coloração característica, meio arroxeada, né? É mais solúvel em água e é mais interno no grão, o amido. A gente vai ver, né? Contrário aí das pectinas. A milopectina é um monômero de glucose também em ligação alfa-1,4 com ramificações em alfa-1,6. Alfa-1,4, como vocês já viram, esse aqui, e com uma ramificação alfa-1,6. Ok? Juntando, né, todos aqui eu tenho uma grande cadeia de amilopectina, tem uma absorção menor de iodo, forma goma com a água, então o amido ele é solúvel e a amilopectina acaba formando uma goma,
né, comum nesses mingaus aí que se fazem, né, de aveia e de maisena, que tem aquela característica de goma, né? Polvilho, e é mais externa. Então, a amilopectina é mais externa e a amilose é mais interna. Todos são amidos, né? Dá uma olhada aqui, olha, numa micrografia de um grão de amido. Um depósito de amido ó, concêntrico, estão vendo? E a gente tem muito, né? Muitos desses nas estruturas de reserva, né? Que seja no grão, que seja nos tubérculos. Então, o amido apresenta-se como um pó muito fino, né? Um pó branco muito fino. Vocês conhecem aí maisena, polvilho, farinha de trigo, farinha de arroz, né? Branco, insolúvel em água fria, tem que aquecer, né? Para que eles se solubilizem. E aí range quando apertado na mão e tende a aglomerar, né? Você consegue aquela característica comum de identificação. De 55 a 60 graus Celsius, os grãos se incham irreversivelmente em água num processo de gelatinização, onde a gente tem aí formação de goma, de grude, e desses mingaus aí, né? Não sei se vocês já tentaram colocar farinha de trigo na água já fervendo, ela não, né, como você não tem uma superfície de contato ali do pó, ele acaba formando um grumo e que vira uma gelatina, né? Não sei se vocês conhecem também o sagu, né, que é também amido, forma também uma consistência gelatinosa, né? Apresenta-se na forma de grãos com características típicas de cada espécie. Estão formando, ó, tá vendo aqui, hilos, lamelas, agregação, forma e tamanho diferenciado para cada um deles. Amido na farmácia. Principais espécies utilizadas aí. Milho, o Zea mais maisena, vem daqui, né? Do Zea mais, é o amido do milho. Do trigo, todo mundo conhece a farinha de trigo. Do arroz, da batata e da mandioca, né? Esses são os mais comuns aí. Claro que existem outros, mas mais comum são esses aí. Principais usos: recipientes na fabricação de comprimidos, ou seja, diluentes, ligantes, desintegrantes. Então, se eu preciso diluir o princípio ativo, às vezes a droga, o fármaco, ele é muito potente, né? E aí utiliza-se pequenas quantidades, miligramas, né? E aí para você encher uma cápsula, você completa, dilui com amido farmacêutico, né? Matéria-prima para certas indústrias, como a indústria química de cola, de medicamentos, aí, de xaropes principalmente, de alimentos, né? De farinhas. Em cataplasmas emolientes e sedativos de inflamações cutâneas. Antídoto ao envenenamento por iodo, já que ele absorve iodo. Se você está com um envenenamento por iodo, o amido vai absorver isso aí no estômago, né? Bem antes do processo de absorção, né, pessoal? Ok? Então, nós vimos aí o mel, vimos o amido, que é uma substância, um polissacarídeo de reserva energética, e agora nós vamos ver a celulose, que é um polissacarídeo estrutural, ok? Diferente, né? Daqueles polissacarídeos de fácil absorção. Lá, como nós temos alfa-1,6, como o amido é um açúcar alfa, estão vendo aqui? Ele é facilmente absorvido pelo intestino. Os açúcares beta, de conformação beta, eles não têm absorção intestinal. Então, a celulose não é absorvida pelo intestino, ok? Então, a gente precisaria, para quebrar um monômero aqui, por exemplo, ó, a gente precisaria, para absorver isso, né? Como o gado, como outros animais herbívoros aí, de uma ajudinha de um micro-organismo comensal
protozoário que vive no intestino desses animais e que fazem por eles a digestão, facilitando, proporcionando a absorção. É um homopolissacarídeo, ou seja, homopolissacarídeo formado por um único monossacarídeo, diversas vezes, mas um único monossacarídeo, que é a glucose, né? É linear, não ramificado, formado por unidades de D-glucose unidas por ligação alfa-1,4, beta-1,4, desculpa, né? Ligação beta-1,4, com muitas pontes de hidrogênio intramolecular, formando fibras insolúveis. Celulose é insolúvel em água, né? Papel não solubiliza em água, né? Papel é celulose, né? Pode ser obtido do tratamento da madeira ou dos tricomas do algodão, por exemplo. Fibra, né, de algodão. Importante matéria-prima farmacêutica na produção de gaze, algodão, como também recipientes de comprimido, não vai ser absorvido, não há necessidade, né? É só para enchimento mesmo, de matrizes. Ok? Então tá aqui a ligação beta-1,4. Não é um açúcar com uma inversão, né? Então é um açúcar homopolissacarídeo, linear, ligado sempre em beta-1,4, dessa maneira impedindo a absorção pelo estômago, pelo intestino, né? De maneira facilitada. Outras substâncias aí, então, que nós temos substâncias poliurônicas, são polissacarídeos heterogêneos formados por cadeias de ácidos urônicos. Então, nós temos aqui gomas, mucilagens e pectinas, substâncias pêcticas, como ácido glucurônico, galacturônico, gomas, como nós vimos ali, são produtos patológicos, ou seja, são resinas, exudatos que as plantas, as espécies, algumas espécies vegetais aí liberam como resultado de agressão, de ferimentos, incisões, ataques de insetos, bactérias. Então tem uma função de controle, de cicatrização, de controle de crescimento microbiano, né? E aí a gente chama de resina, né? Tá aqui um exemplo, né? Âmbar, por exemplo, né? Que a gente chama esse tipo de resina aqui. Após a agressão ao vegetal, eles fluem, eles exudam, né? Como uma secreção, solidificando-se por dissecação. Depois de um tempo ele perde a água e fica solidificado assim, formando esses sólidos amorfos, né? São provenientes da transformação de polissacarídeos da parede. A maioria está parcialmente metilada ou acetilada, ou presentes aí em forma de sais. Apresentam solubilidade variada, algumas formam soluções viscosas, outras são completamente insolúveis, formando gel, outras são solúveis com maior facilidade. São insolúveis em solventes orgânicos, oticamente ativos, e são usados como adesivos, como colas, laxativos, avolumantes, porque, né, pela absorção de água, ligantes de comprimido, emulsificantes, são ótimos agentes emulsificantes, geleificantes, suspensores, estabilizantes e espessantes. Vocês fizeram ou estão fazendo farmacotécnica ou ainda não? Quarto período, vocês acho que ainda não, né? Fizeram já alguma disciplina voltada para farmacotécnica ou ainda não? Sim, farmacotécnica 1 e 2. Vocês já fizeram a 1 e a 2? Vocês provavelmente utilizaram esses tipos de recipientes, né? Amido eu tenho certeza que vocês utilizaram como enchimento de cápsula, isso aí é óbvio, amido, lactose, isso é óbvio, comum demais. Mas provavelmente vocês usaram também algum tipo de goma, goma xantana, goma arábica ou não, como agente suspensor, agente estabilizante. Às vezes a gente compra isso na farmácia de manipulação, na farmacotécnica, com nomes comerciais, né? E não sabe exatamente o que está utilizando ali, né? Principalmente como agente emulsificante, agente suspensor.
A goma arábica, o próprio nome já diz aí, né? Uma goma das Arábias, né? Retirada de uma planta chamada acácia ou turca. É um produto exudado do tronco de algumas leguminosas aí do gênero acácia. Vocês vão, pelo nome, né? Goma arábica, vocês já observam aí, tem origem africana. Possui principalmente ácido arábico na forma de sais de cálcio, magnésio, potássio. Quando pulverizada, apresenta-se branca, amarelada, formando a solução em duas partes de água, viscosa, densa, fracamente ácida, levógera, né? L, e precipitável com álcool 95%. Inodora, insípida e aderente na língua, né? Ela gruda na língua, né? Não contém amido nem tanino. Tanino é uma outra classe de substâncias que a gente vai ver. Contém diversas enzimas presentes, como amilase, oxidase, peroxidases, emulsinas. Emoliente, estabilizante de suspensões, emulsificante, aditivo em formas sólidas orais. Ok? Um outro tipo de goma é a goma. Professor, Sim? desculpa te interromper, mas alguém falou que a gente fez farmacotécnica 1 e 2, a gente não fez farmacotécnica ainda. Ah, deve ser alguém que está pagando a disciplina, né? Ah, deve ser, Disciplinou mas a aqui. gente não fez. Não, deve ser alguém que Não, está pagando a disciplina com vocês aí. Não sei quem. desculpa interromper. Não, eu não sei quem foi que disse, é porque é o seguinte: a farmacotécnica, ela ainda usa muitos produtos de origem natural. Muitos, muitos. Então, goma xantana, goma arábica é muito, muito utilizado. E nós temos muitos produtos fitoterápicos que levam tudo isso que a gente está falando aqui. Por exemplo, eu dei o exemplo para vocês aqui do mel, do própolis. Aqui, por exemplo, ó, eu passei aqui, deixa eu voltar. A goma arábica, por exemplo, ó, usada como emoliente, béquico. Você sabe o que é béquico? Béquico é aquele usado contra a tosse. Então, podem pegar diversos xaropes, principalmente esses xaropes fitoterápicos, que tem guaco, que tem mel, eles acabam tendo também goma arábica. Então, por isso que eu perguntei, porque é muito comum na farmacotécnica utilizarem esses produtos que a gente está falando aqui hoje. Amido, lactose, goma arábica, goma xantana, bastante comum, né? Ainda hoje. São produtos muito antigos, usados aí desde os boticários, né? E que ainda não perdeu a utilização, a importância, principalmente nas farmácias de manipulação, né? Mesmo com substâncias sintéticas, com produtos, né, diversos, uma diversidade de produtos que a gente tem aí, ok? Eu estava falando da goma dragante, né? É um tipo de goma também, proveniente de incisão de caules aí, de várias espécies de astragalos, que né, não é uma planta de origem brasileira, é exótica, ela é da Ásia Oriental, né? E aí a goma exuda a partir do momento que você bate no caule, machuca o caule ali, ele exuda, né? Sai aquela secreção ali, né? Possui aí diversos tipos de substâncias presentes, forma mucilagem com uma viscosidade elevada, é inodora, insípida, resistente à hidrólise ácida, contém amido, então reage com iodo, contém sais minerais, não contém enzimas, usado no tratamento de prisão de ventre, é emulsificante de formas farmacêuticas, estabilizante de emulsões, emoliente. Só uma curiosidade, né? Da goma arábica, vocês perceberam que essas substâncias, eu não sei se vocês já fizeram um grude, vocês conhecem um termo aí chamado grude? É uma cola que antigamente era muito comum, as pessoas faziam com... Hoje é muito fácil, né? Você adquirir cola, não vejo mais ninguém fazendo isso não, mas antigamente as pessoas faziam cola com amido, já viram? Chamavam de grude com polvilho, com farinha, porque é grudento, né? Essas substâncias, esses polissacarídeos com água, eles ficam grudentos mesmo. Agora, vocês já viram aquela cola do correio? Já perceberam que aquela cola é diferente e que
Alguém já achou daquela cola para comprar? Pode responder. Se alguém conhece, sabe o que é aquilo? Sabe aquela cola que tem disponível em todo o correio brasileiro? Quem nunca usou? Você sabe do que eu estou falando? Sabe? Aquela cola que é disponibilizada lá nas agências do correio? Aquilo é goma arábica. Então, eu não sei explicar por quê, mas o correio usa aquilo desde a sua fundação, que é utilizada aquela cola de goma arábica, né? Então, se você não acha aquilo para comprar, né? E dificilmente você vai encontrar aquilo em outro lugar, né? Porque essa cola branca aí hoje é barata, essa cola à base de água. Eu não sei exatamente por que o correio usa aquilo. Parece uma tradição, né? Mas é goma arábica. Goma caraia é também uma goma. Opa, passei, desculpa. Produzida no Índia, Paquistão e na África, né? Também não é de uma espécie nativa. Observem vocês que até agora nós não falamos de, como eu disse para vocês, nós não falamos de espécies nativas, né? Essas gomas, elas estão presentes desde o início da farmácia no Brasil, desde a primeira farmacopeia brasileira, lá de 1926, mas não são produtos de origem nacional, de origem brasileira, não são da nossa biodiversidade. Apesar da gente ter uma flora imensa, esses produtos vieram com os portugueses. São produtos africanos e asiáticos que eles descobriram aí nas trocas, né, nos intercâmbios com outras culturas asiáticas e africanas, e incorporaram na sua farmacotécnica e trouxeram para o Brasil. Estão presentes desde a primeira farmacopeia brasileira em 1929. Como eu disse, a farmacopeia de 1929 ela é bastante baseada na portuguesa ainda. Então, durante muito tempo, a farmácia brasileira ela não era de uma medicina tradicional brasileira, né? Era de uma medicina que juntava aí matrizes africanas, asiáticas e portuguesa, europeia, mas, né, de cunho português, né? Quando eles vieram para o Brasil, eles trouxeram a medicina deles e trouxeram a farmácia deles. Fundaram a escola de farmácia de Ouro Preto, né? E desenvolveram a profissão e a farmácia no Brasil, ok? Principalmente com esses produtos aí importados da Ásia. É pouquíssimo solúvel em água, essa goma. Forma suspensão de elevada viscosidade, ocupando, olha só, de 60 a 100 vezes o volume da droga seca. Então, a partir do momento que você umectar essa droga, ela cresce de tamanho. Perguntinha para vocês aí, vamos pensar um pouquinho. Uma substância que aumenta de 100 a 60 vezes o seu volume após umectada, é bom para que tipo de formulação? É bom para que tipo de protocolo? Protocolo de emagrecimento, né? Imagina que você toma 1 grama, ocupa o espaço de 100 gramas. Observa, olha só isso. Então você come aí, comer assim, entre aspas, né, pessoal? Imagina que você toma aí 20 gramas dessa substância. Ela vira 100 vezes isso, né? Então 20 vezes 100 vai dar 2.000. Então vai virar um volume de 2 quilos. Então essas substâncias como o colágeno, né, absorvem água e são muito utilizadas em formulações para emagrecimento. Ocupam o estômago, né? Impede que a pessoa coma aí porque dá sensação de saciedade. Ok? Tem um odor acético, né? Um cheirinho aí de vinagre. Contém taninos e sais minerais, ou seja, se tem tanino não tem sabor agradável, né? Ele prega, né? Sabor forte, como a gente vai ver. E usado no tratamento de prisão de ventre, óbvio, porque ele absorve água, torna as fezes mais líquidas, né? Aumenta o teor de água. Formulações de emagrecimento, agentes para suspensões e emulsões. Beleza?
Mucilagem. Então, produtos normais de metabolismo das plantas, estando pré-existentes nos vegetais, não são exudados, tá? Como a gente viu nas gomas. Encontram-se nas mesmas espécies, nos mesmos tecidos, atuando como estoque de material, reservatório de água, fonte de alimento ou protetor de semente no processo de germinação. Protege, né, o germen, né, que é ali a estrutura de germinação das sementes. Quando secas, apresentam-se como substâncias amorfas e duras, porém, em contato com a água, incham e formam géis. Então, vai gelificar, né? Externamente atuam como emoliente, né, suavizante calmante da pele e mucosa e anti-inflamatório. São antitussígenos, béquicos, né, usado para tosse. Possuem uma película que protege a mucosa, acalma a inflamação, atenuam os espasmos, favorece a irrigação, descongestionando vias respiratórias. Protegem as mucosas do trato digestivo, formam a película que protege a mucosa digestiva contra agente irritante, usado no tratamento de úlcera gástrica, por exemplo, né? São laxativos, mecânicos, né? Absorvem água ali e tem efeito lubrificante. Alguma dúvida até aqui? Então vamos para outras espécies vegetais aí, de onde a gente extrai polissacarídeos. Malva é uma flor, né? Essa flor que vocês estão vendo aqui. Além de mucilagem, possui taninos, óleos essenciais, antocianinas, entre outros. Tanino, óleo essencial, antocianina são outros grupos de substâncias que nós iremos estudar aí, né? Ainda. Apresentam propriedades emolientes, expectorantes, béquicos, anti-inflamatórios e adstringentes. Tem até um produto farmacêutico chamado Malvatricin. Vocês conhecem? Quem sabe para que serve? Não conhecem, não? Tem alguém aí que trabalha em drogaria? Ou não? Não, pessoal? É um colutório, né? Para bochecho, também para bochecho e gargarejo, para afecções de garganta, de gengiva, de boca, né? Utilizado aí como anti-inflamatório, ok? Usado em gastrites e gastroenterites, gargarejos, enxágues para a boca, externamente em compressas, preparações para a pele, erupções, furúnculos, úlceras. Linho, todo mundo conhece também. Quando mergulhado na água, as sementes incham e se recobrem de mucilagem abundante. Deve ter visto, né, que algumas sementes, quando entram em contato com a água, elas desenvolvem uma película, uma camada, uma capa de gelatina, que é a mucilagem, né, abundante que elas têm ali. Possui mucilagem, óleos fixos, proteínas e glicosídeos. Internamente, ingere-se as sementes com água, justamente para aumentar de volume, absorver água, proteger a mucosa, e por isso que é usado, né, na prisão de ventre aí. Também pode ser bastante utilizado para dieta, né? Tudo aquilo que com água aumenta de tamanho, né, favorece a sensação de saciedade, né? E isso é muito utilizado nos protocolos de emagrecimento. Externamente se usam sementes moídas, como farinha de linhaça, e com os óleos aí, né, não é o caso que a gente está estudando aqui, mas com os óleos se preparam também linimentos aí para queimaduras, dores reumáticas. Plantago ovata, que a gente chama aí de tanchagem, muito comum também o uso no Brasil, né? Composição muito variada em função de espécie e localização. Contém nas folhas mucilagens, flavonoides, ácidos fenólicos e nas sementes, principalmente mucilagem. As plantas, né, as folhas, que são, né, a droga vegetal, utilizada como emoliente, cicatrizante, anti-inflamatório e preparações caseiras como expectorante, béquico, né, para tosse e laxativo. Okay? Plantago ovata também é um fitoterápico muito
vendido no Brasil aí. Está na lista dos que são muito vendidos aí. Ok? Pectinas. Macromoléculas glicídicas, constituintes da lamela média, né, da lamela média das paredes celulares dos vegetais, abundantes em fruto, principalmente fruto cítrico. Então, são frequentemente metoxiladas, como vocês podem ver aqui na estrutura, frequentemente nos frutos imaturos. Então, né, não no fruto maduro, mas no fruto ainda verde em processo de maturação. Porque com a maturação eles são degradados a açúcares e ácidos. Então, os frutos duros, verdes, como a gente diz, ou em processo de amadurecimento, possuem muitas pectinas. Com os hormônios de amadurecimento ali, que são enzimas, eles são degradados aos açúcares e ácidos, cítrico, ascórbico, né, que acaba estando presente ali, né? Ácido cítrico, ácido ascórbico, né, a vitamina C, né? Apresentam grande capacidade retentora de água, são facilmente gelificáveis, são metoxiladas, né? Ligam-se aos cátions e ácidos biliares. A metoxilada é isso aqui, ó. Conseguem ver? Isso aqui, ó. Quando diz que elas são frequentemente metoxiladas, é isso aqui, ó. Essa parte da molécula aqui. Metoxila. Ok? Absorvem moléculas orgânicas, como ácidos biliares, colesterol, compostos tóxicos. Então, pode ser usado aí como agente protetor, né? E como auxiliar no emagrecimento também, devido a diminuir a absorção de gorduras. E também acaba ajudando aí no processo digestivo, né? Reguladores do sistema gastrointestinal, como antidiarreico, protetor da mucosa digestiva e obtido como subproduto da indústria de sumo de limão e de maçã. Ok? As pectinas aí produzidas de maneira industrial. São emulsificantes e gelificantes. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Até o momento? Ou não? Nada? Tudo tranquilo? Tudo em ordem? Queria mostrar para vocês aqui Tudo tranquilo por enquanto? Então deixa só um momento para eu abrir aqui o sistema que eu quero mostrar para vocês. Pessoal, vou tentar compartilhar com vocês aqui.
Compartilhou? Essa página aqui do Saga, compartilhou? Olha só, se vocês já viram, já olharam, está disposto, né, para vocês aqui dessa forma no Saga, essa parte do conteúdo. E aí vem como polissacarídeos, resinas e lignanas. Então são termos diferentes para isso que a gente estudou, né? Nós estudamos os polissacarídeos aí, resinas e lignanas. E observem que são provenientes do processo fisiológico de plantas, ou como fibra alimentar, que são polissacarídeos estruturais, ou como polissacarídeos de reserva energética. Guardem isso aí. Na próxima aula da próxima semana, nós já vamos trabalhar com uma atividade, né? Vamos fazer um exercício. E aí eu vou mandar para vocês, a gente vai fazer junto. E como nós temos essas duas aulas agora na sequência, eu não vou entrar na próxima matéria ainda não, porque a gente tem esses conteúdos introdutórios que a gente viu, e temos também essa matéria que a gente viu agora, né? Então, nós começamos agora a estudar, nós vimos a parte introdutória, com conceitos fundamentais, vimos a parte de extração, métodos de extração, e agora a terceira unidade nós entramos propriamente dito nas classes. Polissacarídeos, aí vem taninos, óleos essenciais, e diversos outros aí, glicosídeos catiotônicos. Então, até essa disciplina de hoje, eu vou disponibilizar para vocês a primeira atividade, tá? E aí vai ser atividade avaliativa, eu vou corrigir junto com vocês, mas vocês têm que me encaminhar ela pelo AVA, né? Vocês já sabem disso, né? Então, eu vou disponibilizar, postar ela lá para vocês, e vocês vão me entregar e, na verdade, a gente vai corrigir isso, né? Corrigir, vocês vão me entregar. A nossa prova já está marcada. Não sei se vocês receberam já o calendário, imagino que sim, porque eu recebi pelo grupo, né? Então, a nossa prova de farmacognosia está marcada para o dia 23 de setembro. Então, nós não temos muitas aulas mais aí até a nossa prova, né? Então, vamos já fazer a atividade avaliativa, porque dia 23 de setembro já é a nossa prova. Vocês não têm liberação de conteúdo na semana de prova, é 1 ou 2 semanas aí que vocês ficam sem liberação de conteúdo durante o semestre, justamente que são as semanas de prova. Então, eu já vou deixar para vocês essa semana, para a próxima semana, a atividade avaliativa, ok? Deixa um prazo maior, nós vamos trabalhar com ela aí na sala, aqui, né, de maneira presencial, né? Mas vocês têm que me entregar ela toda pelo AVA, tá? Isso é uma norma aí que a faculdade colocou agora, joia? Abrindo o conteúdo aqui, né, tem uma que eu queria mostrar para vocês aqui, sobre a produção dessas substâncias. Nós falamos muito, do mel, né, que é produzido aí por um animal, né, por um inseto, mas nós temos, olha só, bactérias, algas, que vão produzir esses tipos de substâncias. Não sei se vocês conhecem a agar. Não sei se vocês fizeram microbiologia, o agar-agar, que é muito utilizado na nossa prática também, até, né, bem especificado aqui para vocês, ó, que é um agente gelificante muito comum em microbiologia para produção de meios de cultura. Não sei se vocês têm esse conhecimento, vocês já fizeram a microbiologia. Então, a nossa atividade, ela está muito no slide, mas eu preciso que vocês leiam. Não sei se vocês estão criando o hábito aí de, né, ler o capítulo do livro que é disponibilizado para vocês, mas é importante para essa atividade que vocês
tenham esse conteúdo disponível, tá? E já estuda para a prova aí, né? A prova está bastante voltada para o que tem nos slides, ok? E vocês podem estudar através deles, tá? Para as provas. Mas vocês vão ter que fazer aqui as atividades, os desafios aqui do Saga, que o conteúdo bastante voltado para o capítulo, né? Na verdade, o slide é um fichamento, né? Na verdade, é um resumo disso tudo aqui, né? Não temos ainda a possibilidade de levar isso para a aula prática, mas a aula prática complementa a parte do livro, né, que vocês vão ver aqui, principalmente isso que eu estou explicando para vocês aqui com relação ao agar-agar, que é uma prática que a gente faz, ok? Pessoal, então, por hoje, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida ou não. Nada de dúvida por enquanto? Tudo em ordem? Então, eu aguardo vocês aí na próxima semana, tá? Para a nossa próxima aula. Como eu disse, eu vou disponibilizar para vocês a atividade avaliativa e nós vamos discutir e corrigir aí, tá? Na próxima aula nós não iremos ainda entrar com matéria nova, né? Joia? Beleza? Tranquilo? Então tá joia. Então falou, pessoal. Um abraço para vocês aí, até a próxima semana. Boa noite. Boa noite.